Essa ministração, ela nasceu no meu coração na terça-feira à noite. Quando a gente foi na conferência de mulheres da regeneração, a gente ganhou uma botijinha de azeite. E eu coloquei ela com os meus elementos no meu quarto, junto com o meu óleo, candelabro. E aí eu comecei a olhar aquela botijinha tão pequenininha. E Deus começou a ministrar o meu coração. Que aquela botija era a nossa fé. E o que continha dentro era o óleo de azeite. E quando nós temos fé, e nós viramos aquele óleo, a glória e a manifestação do poder de Deus. A glória e a manifestação do poder de Deus. Enquanto houver fé, haverá glória e manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos ler aqui sobre o profeta Eliseu que ajuda uma viúva pobre. Vamos ler comigo aqui. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todos estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Quem conhece essa história aqui? Amém? Quem não conhece vai conhecer aqui hoje. Então, para fazer um pano de fundo, eu vou resumir essa história. Então, nós vemos aqui uma viúva, uma mulher que se encontrava num período cruel da sua vida. Uma mulher que acabara de ficar viúva. E eu imagino a dor dessa mulher de perder o seu marido. Eu imagino, não sei vocês, mas eu imagino essa mulher, uma mulher de meia idade. E quando fala aqui na Bíblia que ela tinha 2 filhos, eu imagino, tá? Que seriam 2 meninos. Não sei por que Deus me colocou no coração isso. Que seriam 2 meninos. Mais ou menos entre 8 e 10 anos. E essa mulher, ela estava desesperada porque o marido morreu. E eu imagino também que essa mulher era uma mulher que ela não tinha uma profissão. Era uma mulher que vivia dentro de casa e dependia do seu marido. Só que agora ela se vê sem o marido, endividada, porque eu imagino que as dívidas dela eram dívidas de um aluguel, de uma conta de água, de uma conta de luz. Porque aqui a história, ela fala que esse homem, ele era um dos discípulos de Eliseu. Então, eles eram crentes. Então, imagino eu que as dívidas deles eram dívidas normais que todos nós temos. Uma internet, uma conta de água, uma conta de luz. E agora, então, ela estava sem o marido, endividada e à beira de perder seus 2 filhos para serem escravos. Uma situação de caos. Uma situação onde essa mulher ela se viu num lugar escuro, onde não teria mais oportunidade para ela viver. Imagino eu que essa mulher arrancou forças da onde ela não tinha, por causa dos seus 2 filhos, e ela não queria perder os seus 2 filhos. E aí eu vejo essa mulher, ela vai no lugar certo. Ela vai até o profeta e pede ajuda, porque ele seria a única pessoa que poderia ajudá-la. E
ela fala: profeta, meu marido morreu, eu estou endividada e agora os credores bateram na minha porta e querem levar os meus 2 filhos. Eu estou desesperada. E Eliseu prontamente, ele poderia falar assim para ela: o que tem a ver com isso? Mas ele era um homem de Deus. E de bate-pronto ele já pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela responde para ele: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Aí ele deu uma instrução para ela, falou: vai, empreste várias vasilhas, muitas vasilhas, e você vai para dentro da sua casa, e você vai virar o seu azeite, e coloque do lado. E aqui eu queria que você entrasse comigo nessa história, eu queria explanar alguns pontos aqui com você. E eu queria que você se reconhecesse no lugar dessa mulher. Talvez você não perdeu o seu marido, não perdeu a sua esposa, mas talvez você esteja num lugar onde você não se encontra, ou você está num lugar de não tenho mais saída, ou talvez eu estou endividado e não tem como, eu vou perder aquilo que eu tenho de maior valor. E eu queria que você entrasse e mergulhasse comigo nessa história. E eu queria colocar aqui alguns pontos a serem trabalhados. Eu estou tremendo. E eu queria trabalhar com vocês aqui o primeiro ponto. A crise real. Reconhecendo a realidade. Essa viúva, ela se depara com uma nova etapa da sua vida. Viúva e endividada e prestes a perder os seus filhos. O que faríamos em seu lugar? Você já parou para pensar? Mas eu enxergo 2 pontos positivos que a levaram a viver o novo de Deus. Ela reconheceu que ela estava num lugar onde não tinha mais jeito. E ela buscou ajuda no lugar certo. A fala dela, ela me chama a atenção quando o profeta pergunta: o que tem em casa? Ela coloca assim: não tenho nada, exceto... Sabe, eu queria que você pudesse entender o sermão que Deus quer nos ensinar esta manhã. Uma palavra pastoral sobre as nossas vidas. A fala dessa mulher muitas vezes é a nossa fala. Eu não tenho nada, exceto... Usamos palavras como nada, nunca, sempre e tudo de maneira exagerada. E eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que generaliza. E eu tenho trabalhado isso em mim. Essa mulher, ela poderia ter falado de bate-pronto: olha, eu só tenho uma vasilha. Mas primeiro ela teve que ser pessimista para depois falar o que ela tinha. E essas são as expressões nada, nunca e sempre, são expressões que usamos erroneamente, nós generalizamos. Eu quero dizer para você que o que você tem é suficiente. Apresente a Deus hoje a sua botija de azeite. O problema é quando nós achamos que Deus não pode operar no pouco, naquilo que sobrou sobre as nossas vidas. A gente espera coisas extraordinárias, onde nós perdemos a beleza do comum. O que você tem? Qual é o pouco que você tem? Você tem uma casa? Você tem saúde? Sabe, a gente às vezes acha que aquilo que sobrou não é nada e a gente espera algo extraordinário quando o ordinário está todos os dias da nossa vida. Esse é o maior milagre que nós podemos viver todos os dias da nossa vida. Nós temos uma família. Nós temos uma pia de louça para lavar. E sabe por que você tem uma pia de louça para lavar? Porque você comeu. Sabe por que amanhã é segunda-feira? Porque nós vamos ter que trabalhar. E nós temos um emprego. Nós temos um serviço. E nós vamos conseguir pagar as nossas contas.
a beleza do comum. E nós estamos com os olhos. Eu não tenho nada, exceto o ponto 2 que eu quero trabalhar. Deixa eu tomar minha água aqui. A transição exige obediência e ajuda. Quando Eliseu fala para ela tomar emprestado, vai exigir se mover, sair do lugar, se humilhar, pedir emprestado, pedir ajuda para quem pode te ajudar e não para curiosos. Nós precisamos entender que muitas vezes a transição da nossa vida, ela vai exigir obediência da nossa parte. E essa obediência vai exigir que nós saiamos da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos sair do nosso quadrado. Essa transição, ela vai exigir de você. Quando o profeta, ele fala assim, fecha a porta, significa que tem coisas que Deus vai fazer e não é para compartilhar. Significa intimidade, íntimo. Nem todos precisam saber. Saiba discernir quando é para fechar a porta. Que nesta manhã Deus dê discernimento para a sua vida. Que há momentos que são coisas íntimas para você e sua família. Para você e para os seus pais. Para você e para sua esposa. Para você e para os seus filhos. Coloque limites. Coloque limites. Tem pessoas que sabem demais da sua vida e não é o momento. Há lugares que não são mais para você. É forte isso. Sabe, nesses 2 meses em que eu estive longe do altar, eu não me apartei da presença do Senhor. Jesus, ele foi o meu melhor amigo nos momentos mais sombrios. Claro, o meu marido, minhas filhas, o meu filho, os meus genros, a minha família de sangue, a minha família, vocês. Mas nunca se aparte da presença de Deus. Porque no momento de dificuldade, o que nós mais queremos é sair da presença de Deus. E culpá-lo por coisas que ele não tem nada a ver com isso. Não fuja da presença de Deus. Há mesas que você não deve mais se sentar. Porque nessa transição, Deus vai te colocar em outras mesas. A transição, ela vai exigir de você outra postura, outros comportamentos e outros lugares. Talvez nós temos jovens aqui passando da adolescência para a juventude. Talvez nós temos jovens passando para ser adulto. Talvez você esteja passando uma transição na sua casa, na sua família, mudança de emprego. Todos nós passamos por um momento de transição. E a transição vai exigir de você outra postura. Eu imagino essa mulher como eu imaginei ela uma dona de casa. Eu imaginei ela dentro da sua casa e não... Sabe aquelas mulheres que ficam na rua, sentada, buscando as vizinhas? Não, uma pessoa recatada. Olha, eu viajei nessa história. E aí essa palavra me mostra que ela teve que fazer teve um novo comportamento. Ela teve que ir atrás de vasilhas e pedir emprestado para os vizinhos. Porque o que ela tinha era pouco, não era suficiente para aquilo que Deus iria fazer. Então ela teve que pedir ajuda. Ela teve que ter um outro comportamento, ela teve que ir a outro lugar. A transição para o novo tempo, ele vai passar por passos práticos de fé, obediência e vida em comunidade. Como já foi falado aqui, nós estamos numa comunidade. Ninguém vive sozinho, mas existem as pessoas certas para esse novo tempo. Tem pessoas que seguiram com você até ontem. E hoje ela já não faz mais parte do seu ciclo de amizades, do seu ciclo de convivência, e está tudo bem.
Precisamos seguir. Eu imagino essa mulher, ela tinha a presença do esposo e no dia seguinte ela já não tinha mais. Mas aquilo não era o fim. Deus está falando para mim e para você, o que você está passando não é o fim. Aí o terceiro ponto que eu quero ministrar é um milagre pontual. Essa mulher obedeceu, essa mulher ela foi atrás de vasilhas. Como eu já disse aqui, as vasilhas elas representam fé. E dentro é o azeite. E o azeite derramado, ele diz que é a glória, a manifestação do poder de Deus. Então, enquanto houver fé, não vai faltar glória, não vai faltar presença, não vai faltar manifestação de Deus. O azeite só vai acabar quando acabar os vasos. E quando nós estamos feridos, entristecidos, nós limitamos o poder de Deus em operar em algo em nossa vida. Tem pessoas aqui que ainda têm feridas abertas. Entregue elas hoje a Deus. Ele pode e Ele quer manifestar cura sobre a sua vida. Amém? E o quarto ponto é a obediência. A obediência, ela inaugura um novo tempo. Obediência inaugura um novo tempo. Essa mulher, ela seguiu todas as instruções do profeta. Sim. Não sei quem aqui já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor. Já? A linguagem do amor de Deus, ela não é nenhuma dessas. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Se Ele falou já, faça. Se Ele já te falou, faça. Faça imediatamente. Não espere outra direção sem cumprir primeiro o que Ele já disse. Muitas vezes nós estamos esperando um segundo comando. E nós não fizemos nem o primeiro. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. No versículo 7, no versículo 6, ela volta ali, ela fala com o profeta. E ela diz para ele assim, olha, eu já fiz. Eu já fiz o que o Senhor mandou. Está lá, está guardado com as vasilhas cheias de azeite. E aí no 7 ele diz assim, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Agora vem a sequência de milagres devido à sua obediência. Deus quebrou a escravidão daquela mulher, porque ela obedeceu. Deus restaurou a dignidade daquela mulher, porque viúva naquele tempo ela não tinha dignidade. E ela teve que se humilhar, e ela teve que ir atrás, ela teve que procurar ajuda. Mas Deus restaura a sua dignidade. Ele estabelece sustento para o seu futuro. E é isso que nós precisamos entender, que Deus, Ele faz tudo da maneira certa, da maneira correta. E não é no meu tempo, é no tempo dEle. Não é no seu tempo, é no tempo dEle. Amém? E eu quero aqui ler Jó. Jó, capítulo 14. E vocês vão entender aonde que eu quero chegar com essa ministração. Por que eu fiz esse pano de fundo? Para a gente entender. Jó 14, do versículo 7 ao 9. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Eu quero fazer uma ponte nessa ministração com essa passagem de Jó, sobre algo que Deus tem ministrado muito fortemente em meu coração neste período.
Tanto a viúva quanto a árvore, ela representa pessoas e ela representa a igreja. Que passaram por perdas, que parecem secas, esgotadas e sem saída. Que olham para a circunstância e para a realidade e dizem, não tem mais jeito. Sim, é real. Sim, é real. A nossa comunidade, ela já foi mais cheia. Ela já foi mais vibrante, ela já foi mais ativa. E nós temos pessoas aqui cansadas, ministérios desgastados e expectativas frustradas. Mas eu quero dizer para você que a crise não é o fim da história. É o cenário onde Deus começa. Ele inicia um novo tempo. Deus não escolhe cenários perfeitos para inaugurar novos tempos. Ele escolhe cenários de crise. Essa mulher, ela estava passando por uma crise. Ela não sabia como ela ia continuar a vida. Mas ela foi, ela obedeceu. Essa árvore, ela foi cortada e só sobraram as raízes. E as raízes ainda estavam apodrecendo. As palavras que ecoam no meu ser, nesses últimos dias, é transição, é comunidade, é restauração, é esperança renovada, é alegria. A viúva diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A árvore, ela parece cortada, mas ela ainda tem raiz. Agora deixa eu te dizer, para Deus, a botija de azeite ainda é suficiente. A raiz da árvore ainda é suficiente. O que restou na minha vida e em nossa igreja é suficiente para ele começar um novo tempo. O azeite que restou e a raiz que não morreu. O que é o azeite que restou? Ainda restou a palavra. Ainda restou a presença do Espírito. Ainda restou um povo que crê. Você crê? Aqui restou gente que ama, que serve, que ora. E o que é a raiz que não morreu? É a aliança com Deus. Não morreu a história de fé dessa igreja. As promessas que Deus já liberou sobre nós. Quando você acha que acabou, Deus olha e diz, ainda tem azeite. Ainda tem raiz. Ainda tem esperança. Mesmo que pareça, ainda há esperança. Deus nesta manhã está restaurando sonhos que pareciam mortos. Ergue sua mão e receba. Deus está reacendendo ministérios que pareciam cortados. Deus está renovando a alegria da salvação e da comunhão. Se ainda há raiz, se ainda há casa, se ainda há vaso, se ainda há o cheiro de água, o cheiro de azeite, então Deus está anunciando. Este é um novo tempo para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Com o cheiro das águas, ela voltará a brotar. Se existe a presença de Deus, voltará. Pode faltar qualquer coisa, menos a presença de Deus. Ainda que você ache ser o fim, para Deus é o início da manifestação da sua glória. Nos dias mais difíceis, é quando podemos mais sentir o seu poder, a sua glória e a sua presença. O sofrimento que você está passando hoje não é o seu fim. Deus está usando essa situação para que Ele possa derramar azeite sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Não é o fim. Eu queria fazer um ato profético. Eu queria chamar aqui na frente. Tem pessoas aqui em nosso meio que acham não pertencer a este lugar. E este lugar é um lugar para se pertencer. É uma casa, uma família, uma comunidade. Se você é uma dessas pessoas, enquanto nós estivermos aqui orando,
e cantando, eu quero orar por você. E tem pessoas como esta viúva e como esta árvore. Esse lugar é seu aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Pode tocar, por favor? Entre neste ambiente de glória. Este é um novo tempo. Esperança para o ferido, árvore cortada, ainda assim na terra em beleza raiz, e no chão abandonado o seu trono, a esperança ao cheiro das águas, planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. Eu quero orar pelo cheiro das águas, pela presença manifesta do Espírito Santo nesta igreja. Eu quero orar pelo derramar do azeite, uma unção fresca sobre ministérios, famílias e líderes. Eu quero orar por este novo tempo, coragem para a transição, para obedecer às instruções de Deus. Nós não somos árvore morta, nós somos árvores em transição. Nós não somos uma casa vazia, nós somos uma casa de azeite. Somos um povo abandonado, somos uma comunidade de fé debaixo da restauração das mãos do Senhor. E nós inauguramos um novo tempo para a história dessa igreja, para a história dessa família e sobre nós que fazemos parte de tudo isso. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, meus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Coloque-se pé em nome de Jesus. Ao cheiro das águas, quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Antes de nós participarmos da ceia,